Na palavra encontramos luz, mesmo em meio à escuridão. No Apocalipse vemos Cristo, nossa esperança e salvação. Refúgio na palavra, firme até o fim. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Salmos 119, 114. Refúgio na palavra. Apocalipse capítulo 14. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu, dizendo: escreve. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Olá, amigo, que bom estarmos aqui para estudar mais um capítulo do Apocalipse. Hoje o capítulo 14, importantíssimo, capítulo das 3 mensagens angélicas. Então, o Apocalipse 14 ele apresenta a resposta de Deus aos acontecimentos do capítulo 13.
Enquanto a besta e sua imagem procuram impor sua marca ao mundo, Deus revela seu povo fiel, proclama sua última mensagem de advertência e mostra o destino final dos justos e dos ímpios. Esse capítulo é considerado o coração da mensagem de Deus para esta hora final, as 3 mensagens angélicas. Primeiro tópico, nós vemos ali o Cordeiro e os 144.000, Apocalipse 14, 1 a 5. O Cordeiro está sobre o Monte Sião, os 144.000 têm o nome do Pai escrito na testa, representam o povo fiel de Deus nos últimos dias. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá. São descritos como puros e leais a Cristo. E a lição que tiramos aqui é que Deus conhece e sela aqueles que permanecem fiéis em meio às crises finais. No tópico 2, nós vemos a primeira mensagem angélica, versículos 6 e 7. O evangelho eterno. Não é um evangelho comum, um evangelho popular, é o evangelho eterno. Ele é proclamado a toda nação, tribo, língua e povo. E o convite de Deus é para temer a Ele e dar-lhe glória, porque tem chegado a hora do juízo. E ele chama então para adorar o Criador que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Não o que se intitula Deus do capítulo 13, a besta, mas o Deus Criador dos céus e da terra. Esta mensagem relaciona-se ao início do juízo investigativo em 1844 e ao chamado para restaurar a verdadeira adoração. No tópico 3, a segunda mensagem angélica, versículo 8, ele anuncia a queda de Babilônia, essa confusão religiosa que o mundo formou. Babilônia, então, representa sistemas religiosos que se afastaram da verdade bíblica. Deus chama seu povo a sair da confusão espiritual. E a lição que tiramos é que a verdade de Deus deve estar acima das tradições humanas. E no tópico 4, a terceira mensagem angélica, versos 9 a 12. Solene advertência contra a adoração da besta e sua imagem. Alerta contra o recebimento da marca da besta, que nós já estudamos no capítulo 13. Destaca a perseverança dos santos, aquele povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. E a lição que tiramos é que nos últimos dias haverá apenas 2 grupos, os que seguem a Cristo, o Cordeiro, e os que seguem o sistema da besta. Isto deve falar muito forte a ti e a mim, querido amigo. Tópico 5, bem-aventurados os que morrem no Senhor, verso 13. Há uma promessa especial aos fiéis. Suas obras os acompanham. Descansam de suas lutas, aguardando a ressurreição. E esse grupo, então, fará parte daquela ressurreição especial. 6º tópico, a colheita da terra. Versos 14 a 20. Jesus aparece como o Filho do Homem, com uma coroa. A colheita simboliza a reunião dos salvos na segunda vinda. A vindima representa o juízo sobre os ímpios e mostra a separação definitiva entre justos e injustos. E, meus queridos, Apocalipse 14 é o último apelo de misericórdia de Deus a um mundo que caminha para a sua decisão final. Não é uma mensagem de medo, mas de amor e advertência. Enquanto o mundo escolhe entre a verdade e o erro, Deus levanta um povo que permanece fiel às Escrituras, que guarda seus mandamentos e mantém a fé de Jesus. As mensagens angélicas não são apenas profecias, são um chamado urgente para uma geração, em uma época de relativismo espiritual. Deus convida cada pessoa a adorá-lo como Criador, rejeitar a confusão de Babilônia e permanecer firme diante das pressões finais. O grande conflito não terminará em empate, não. Cristo vencerá.
Aqueles que hoje escolhem seguir o Cordeiro estarão com ele no Monte Sião. Por isso, Apocalipse 14 nos desafia a perguntar de que lado estaremos quando a última mensagem de Deus ecoar ao mundo. E a mensagem central, então, Deus chama seu povo a permanecer fiel a Cristo, a proclamar a verdade ao mundo e preparar-se para a volta de Jesus. E o versículo-chave é: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, não os mandamentos do homem, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. Querido, que Deus abençoe ricamente. Que Deus seja o seu grande provedor. Que Deus não deixe faltar na sua mesa o pão de cada dia. Se assim você desejar e nele confiar. E aqueles que têm pedido as orações, nós vamos orar agora. Grande e poderoso Pai, olhe para cada um dos nossos amigos. Olhe para as suas necessidades e em Cristo Jesus supra-as. Se tem alguém nesse momento que está indeciso entre a verdade e o erro, entre o que diz a tua palavra e o que diz a tradição, que o Espírito Santo realize a obra completa nessa vida, em nome de Jesus. Amém.